Abra sua Bíblia comigo, por favor. O livro do Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9. O texto que o sábio Salomão nos orienta a respeito de coisas importantes que nós precisamos observar para a nossa vida aqui na terra. Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9, diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aqui o sábio Salomão está nos orientando, e a Bíblia tem muita orientação para nós dentro dessa realidade, que é a questão do relacionamento. Ele está falando da importância dos relacionamentos que nós aqui construímos. Porque a Bíblia, queridos, ela não tem orientação para nós apenas para a vida eterna. Que às vezes há pessoas que estão preparados para ir para o céu, mas não estão preparados para viver aqui na terra. E a Bíblia tem orientação para nós sobre estarmos aqui, vivermos aqui, desfrutarmos aqui do que Deus tem para nós e também ir para o céu. Todos nós queremos ir para o céu e queremos morar para sempre com o Senhor. Mas enquanto não chegamos lá, temos uma vida aqui a desfrutar de coisas boas que Deus tem para nós. Logo, precisamos estar preparados para ir para o céu e também para viver aqui na terra, conforme nos orienta a palavra do Senhor. E nós somos criados, o ser humano foi criado para viver em sociedade. Deus não nos fez para vivermos sozinhos, isolados. Quando Deus fez o primeiro homem, a primeira coisa que Deus disse a respeito dele é: não é bom que esteja só. Deus fez o homem, logo disse, ele não deve estar sozinho. Eu até penso, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas eu até penso que Deus fez primeiro Adão e depois fez Eva para ele valorizar quando tivesse outra pessoa, visto que no primeiro momento ele estava sozinho. Para entender o valor que havia de ter outra pessoa, seu igual, com quem pudesse compartilhar as coisas da vida. E tudo que Deus fez em nós aponta para uma vida em sociedade. Deus nos fez com sentimentos, emoções que só são importantes quando compartilhados com os outros. Deus nos fez com a capacidade de comunicação, e isso só funciona quando nós expressamos isso para com o outro, porque se sabemos nos comunicar, mas não temos com quem nos comunicarmos, isso não resolve nada. Deus fez cada um de nós com necessidades de afeto, de carinho, de atenção, tudo isso para dizer que nenhum de nós pode viver isoladamente. Nós precisamos uns dos outros e precisamos viver em sociedade. Há um texto interessante na Bíblia, do Salmo 113, que está falando do cuidado de Deus para com aqueles que são necessitados. E Salmo 113, versículo 9, o salmista diz assim, que Deus, ele está dizendo antes que Deus, ele levanta do pó o pequeno, do monturo o necessitado, faz assentar entre os príncipes, e ele conclui o pensamento dizendo que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. O que ele está dizendo? Uma mulher estéril, não tinha ninguém com quem compartilhar algumas coisas importantes da vida. E ele disse, essa mulher estéril vai habitar em família e ser alegre mãe de filhos. Deus estava dizendo que a necessidade daquela mulher ia ser suprida com uma família e com pessoas ao seu redor com quem ela pudesse compartilhar. Isso para dizer, Deus está atento a cada uma das nossas necessidades.
e ele sabe a importância de nós vivermos em família, de nós vivermos um ajudando o outro. E é isso que o sábio Salomão estava dizendo. Ele disse: é melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro. Se um cair, o companheiro lhe levanta, mas quem estiver sozinho, caindo e não tendo quem o levante, ficará prostrado. Eles até, se for para brigar, é melhor ser dois do que um, porque se alguém quiser brigar com um, tem dois para brigar com ele. E se for para quebrar, ele disse, o cordão de 3 dobras, quando você dá uma volta, né, é mais difícil de partir. O que estava aí Salomão nos ensinando? Que nós precisamos valorizar os nossos relacionamentos, para entender que nós precisamos uns dos outros, a fim de que possamos crescer um ajudando o outro. Porque, queridos, não há ninguém que seja conhecedor demais, sábio demais, que ainda não possa aprender mais um pouco. E não há ninguém que seja tão desprovido de conhecimento que não possa ensinar alguma coisa. Logo, nós precisamos uns dos outros, porque é dentro dessa relação que nós vamos aprender e vamos crescer. Provérbios capítulo 9 e o versículo 9, há um versículo que eu acho muitíssimo interessante da palavra de Deus, que está falando sobre isso que eu acabei de dizer. Provérbios capítulo 9 e o versículo 9, ele diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Ora, esta pessoa já não é um sábio, mas ele disse: se você der instrução ao sábio, ele se fará ainda mais sábio. Isso quer dizer, não há ninguém que, já sabendo tanto, não possa aprender um pouco mais. Isso quer dizer que nós precisamos realmente uns dos outros para crescer, para nos desenvolvermos, e qualquer um que se isolar e não valorizar os seus relacionamentos, ele deixará de crescer e deixará de experimentar coisas boas e grandes que Deus tem para nós. Então, sobre isso que eu gostaria de compartilhar nesta noite com os irmãos, a respeito da importância do relacionamento, e falar disso em 2 áreas específicas que nós precisamos uns dos outros para crescer. A importância do relacionamento para a nossa vida, para o nosso crescimento social, e a importância para a nossa vida espiritual também, porque isso não só afeta a nossa vida aqui, mas também a nossa experiência espiritual. Se vivemos juntos, se vivemos como igreja, e aí é muito importante nós observarmos que a Bíblia Sagrada nos dá algumas figuras da igreja, e essas figuras são figuras que apontam para a coletividade. A Bíblia diz que a igreja é o rebanho do Senhor. E o que é rebanho? Rebanho não é uma ovelha. Rebanho são muitas ovelhas ou várias ovelhas. E a Bíblia fala ainda de lavoura. O que é lavoura? Lavoura não é uma árvore ou uma planta. Lavoura é muitas plantas ou várias plantas reunidas. A Bíblia fala também que a igreja é edifício. E o que é edifício é uma construção feita de muitas partes, né? Muitos tijolos, muitos canos, muitos fios, muitas telhas, muitos pedaços que fazem o todo. E às vezes esse pedaço pode ruir se a gente puxar. E o prédio pode vir todo abaixo porque aquela coluna saiu. E a Bíblia ainda fala que igreja é corpo. Corpo quer dizer o quê? Um conjunto de membros. E você
vai perceber que tem membros importantes quando ele começa a trazer algum tipo de incômodo. Você vai passando, o pé acerta a quina da esquina, bem no dedinho, o dedo mínimo do pé, que a gente nem acha que tem valor nenhum de nada. Aí você acerta bem no dedinho, e aí muitas vezes sabe o que pode acontecer? De você passar a noite toda sem conseguir dormir, não consegue nem encostar no lençol, porque aquele dedinho está doendo. Sabe para que isso serve, entre outras coisas? Para nós percebermos como corpo é algo importante no seu todo, e precisamos valorizar a importância do outro para o corpo, porque só foi o dedinho que acertou, mas o corpo todo sofre por causa disso. Vi outro dia uma ilustração muito interessante de um marinheiro com outro marinheiro num lado do navio, e do outro lado do navio, o navio bateu numa rocha e havia um furo, a água estava entrando, e os marinheiros correndo para salvar o navio, e os que estavam do lado oposto ao buraco, um falava para o outro assim: não liga não, o buraco é do lado deles. Como que não estamos no mesmo barco, né? Estamos todos no mesmo barco. O buraco não interessa de que lado é o buraco, o navio é um só, e todos nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E se precisamos, há uma coisa importante que nós temos que observar, é que devemos estar de bem uns com os outros. Devemos ajudar uns aos outros e devemos construir juntos essa relação. Amós capítulo 3, versículo 3, nos faz uma pergunta importante. Ele diz assim: como andarão dois no caminho juntos, se não estiverem de acordo? Como é que podem ir juntos no caminho, duas pessoas, se elas não estiverem de acordo? Ou se não houver comunhão entre elas? Então, há uma necessidade de nós observarmos essa questão. A primeira coisa que nós percebemos, então, é que nós precisamos uns dos outros para uma vida social, para crescermos e nos desenvolvermos. Quem é que Deus usa para trabalhar a mim e a você, para crescermos nesta vida que nós vivemos? Deus usa um para trabalhar a vida do outro. Provérbios capítulo 27, o versículo 17, ele está falando sobre essa relação, como Deus usa um para trabalhar o outro. E diz assim o texto: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Eu achei muito interessante a maneira como esse versículo foi traduzido na versão Nova Bíblia Viva, que é uma tradução de ideias, e na Nova Bíblia Viva, Provérbios 27, 17, está escrito assim: como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando esfregadas uma contra a outra, dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Veja o que ele está dizendo: Deus vai usar uma pessoa para trabalhar a outra. Como duas barras de ferro ficam mais amoladas quando esfregadas uma contra a outra, ele disse: como o ferro afia o ferro, ou com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Porque às vezes a gente diz assim: mas meu Deus, parece que só aparece gente complicada no meu caminho, parece que só aparece gente trabalhosa, parece que só me aparece gente dessa qualidade. Eu vou lhe dizer para que é porque Deus está trabalhando você. Deus está usando essas pessoas para moldar a sua vida, porque precisa de um ferro para esfregar no outro ferro para ficar mais amolado. Às vezes a gente tem assim uma necessidade de ser moldado em alguma área. Deus precisa me dar mais paciência, Deus precisa me dar mais alegria, Deus precisa me dar mais
compaixão. E aí o que Deus faz? Deus põe alguém que vai trabalhar isso na minha vida. É uma lixazinha que Deus botou para ir aparando as dificuldades. Quando você avistar ele entrando na igreja, você já diz assim: a minha lixa chegou, oh, coisa boa, lá vem a minha lixa. Porque Deus está trabalhando em nós. Ah, mas por que só me aparece gente dessa qualidade? Deus está trabalhando você para outra coisa lá na frente. Quem é que Deus usa para moldar a nós? É o outro. Deus usa o outro. Nós vamos aprendendo um com o outro. E aí o que acontece? Se eu sou pai, eu aprendo com as minhas filhas. Porque ao cuidar de filhas, eu aprendi a como ser um pai. Tem outra forma de aprender a ser pai? Dá para fazer um curso e sair do curso, um curso intensivo, 3 meses, fazer uma faculdade, como ser pai, tecnólogo em pai, aí em paternidade, né? O curso é bom porque hoje é só 2 anos, né? Aí você faz o curso, 2 anos, tecnólogo em paternidade, e aí sai de lá sabendo ser o melhor pai do mundo. Vai funcionar? Vai não, porque no máximo você pode aprender lá a teoria, mas só tem um jeito de aprender a ser pai, mãe, amigo, esposa, marido, é exercendo isso. E quem Deus vai trabalhar na minha vida para eu ser um bom marido? A minha esposa. Quem Deus vai trabalhar na sua vida para você ser um bom amigo? O seu amigo. Como é que Deus vai moldar você para que você seja um crente capaz de saber enfrentar muitas situações na vida? O outro, aquele que precisa disso para que Deus use ele a fim de que trabalhar e que possa ser trabalhado isso na sua vida. Logo, não ponha para correr quem chegar do seu lado precisando de alguma coisa, porque Deus pode estar usando ele para lhe deixar uma pessoa melhor. Deus pode estar usando, como o ferro afia o ferro, Deus usa o outro para afiar a minha vida, para me trabalhar e para ser alguém que possa crescer em relacionamento. Além do que, eu não poderei aprender com os outros se eu não tiver alguém me dando orientações sobre isso. Veja, por favor, Provérbios capítulo 11 e o versículo 14, o que diz a palavra de Deus sobre essa questão. Provérbios 11, 14, ele diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Às vezes eu sei tudo, acho que sei tudo, eu sei fazer tudo, e às vezes uma criança pode me ensinar alguma coisa, porque eu nem estava percebendo aquilo. E às vezes se diz que quem está de fora vê melhor do que quem está de dentro. Então o que nós precisamos de conselheiros. Se eu não aceito orientação de ninguém, se eu não aceito conselho de ninguém, se eu não aceito a ajuda de ninguém, não vou crescer dentro dessa relação. Ainda capítulo 15 e o versículo 22 de Provérbios diz assim: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Ou seja, quanto mais pessoas estiver do meu lado e quanto mais pessoas me aconselharem, maior probabilidade eu tenho de que a coisa saia boa, de que dê certo. Então quem Deus vai usar para me abençoar, para me ajudar e para me fazer crescer e me tornar uma pessoa melhor? O outro. Por isso nós precisamos dele. Há um pensamento interessante que li outro dia, que dizia assim: se 2 homens se encontram e cada um deles traz um pão, se eles trocam os pães, cada um voltará para o seu caminho levando consigo um pão. Mas se 2 homens se encontram e cada um deles traz uma ideia, se eles trocarem as ideias, cada um voltará com 2 ideias. Porque ninguém perde em compartilhar alguma coisa com o outro quando você tem conselho, quando você tem ideias, quando você tem projetos, quando você tem aconselhamento, porque um vai ajudando o outro. Como é, queridos, que nós vamos ser melhores
crentes, é um ajudando o outro, um trabalhando o outro, um tornando o outro melhor. Eu não tenho nenhuma dúvida que na minha vida pastoral, ao ter trabalhado em várias igrejas, ao ter lidado com muitas pessoas, com muitas cabeças, com muitas dificuldades e aconselhamento e tantas coisas, tantos desafios de trabalhar com tantas pessoas, isso me fez uma pessoa melhor. Porque coisas que lá no passado eu faria ou eu me comportaria, hoje não me comporto mais assim, porque as pessoas que por mim passaram me ajudaram a ser uma pessoa melhor. Por isso nós precisamos um do outro para crescermos nessa relação. Mas a outra coisa muito importante que nós precisamos atentar é que o outro, a minha relação com o outro, também tem uma enorme importância para a minha vida espiritual. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler o texto que se encontra nos versículos 23 e 24. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Veja, o que Deus está falando aqui? Jesus estava orientando sobre oferta no altar. No Antigo Testamento, trazer uma oferta para ser oferecida no altar era um sinal de adoração. Oferta no altar era culto. Oferta no altar era relacionamento com Deus. A maneira como Abraão, Moisés, Noé e muitos outros relacionaram-se com Deus foi através de sacrifícios, trazendo a sua oferta para oferecer sobre o altar para Deus, em sinal de aliança, em sinal de adoração, em sinal de submissão a Deus, em sinal de gratidão. Ou seja, a relação do homem no Antigo Testamento com Deus estava apresentada numa oferta que se trazia sobre o altar. Então Jesus estava falando do quê? Do nosso relacionamento com Deus, de culto, de adoração, de como nós nos chegamos a Deus. Eu venho com a minha oferta, vou trazer a minha oferta. Quando eu chego no altar com a oferta, o meu relacionamento, o meu culto, a minha adoração, quando eu vou apresentar isso a Deus, aí Jesus disse: espere, se aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, que aqui ele não está dizendo se te lembrares que tu tens alguma coisa contra o teu irmão, não. Ele está dizendo, se lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. E você pode dizer, não pastor, mas não fui eu que ofendi não. Mas a dificuldade surgiu de qualquer forma. Pastor, mas eu tinha razão. Não estamos perguntando sobre razão, nós estamos falando de relacionamento. Jesus disse, se aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, alto lá, deixa a sua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem e oferece a tua oferta. O que Jesus estava dizendo, o seu relacionamento com os irmãos afeta o seu relacionamento com Deus. Por isso que é corpo. Quando alguém perguntou a Jesus assim, Mateus capítulo 22, alguém perguntou, Senhor, qual é o primeiro, o maior dos mandamentos? Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Citando Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Mas ele disse assim, e o segundo? Ora, aquele indivíduo só perguntou qual era o primeiro. Mas Jesus disse, o primeiro é esse, amarás a Deus. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava dizendo, não se pode ter o primeiro sem ter o segundo. Uma coisa está atrelada à outra. E nós precisamos observar essa questão para entendermos como isso é importante para nós. Abra sua Bíblia comigo, por favor, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, para nós percebermos como há uma relação espiritual importante aí apresentada. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3,
o versículo 7, ele está falando aqui para maridos. Ele diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela, a sua esposa, claro, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ele está dizendo aí, maridos, atenção maridos, vivam direitinho com a sua mulher. Maridos, vivam com elas, coabitai com entendimento, tenha sabedoria para viver com a sua esposa, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Ele está dizendo, se ela é mais frágil, ela precisa de atenção, ela precisa de amor, ela precisa de proteção, ela precisa de carinho. Observe isso, porque ela precisa ser honrada como vaso mais fraco, mas ela não é inferior a você, porque ele diz que vocês são co-herdeiros da graça da vida, ou seja, o mesmo valor que Jesus pagou pela sua vida, pagou por ela também. Logo, você não é mais importante do que ela, um não é mais importante que o outro, os dois têm o mesmo valor. Então ele está dizendo, viva com entendimento com a sua esposa, dê honra a ela como vaso mais fraco, entenda que ela tem o mesmo valor que você, porque é co-herdeira convosco da graça da vida. Agora, isso para que não sejam impedidas as vossas orações. Como pode? Briga com a mulher e Deus não lhe ouve? Arranja uma confusão em casa, bate a porta, fica aí que eu vou para a igreja. Chega na igreja, Senhor, eu te adoro. E as orações impedidas. Ei, não sou eu que estou inventando esse negócio não, está escrito aqui. Está escrito aqui dizendo, viva com entendimento com ela, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que ele está dizendo? O seu relacionamento com o outro afeta a sua relação com Deus. E por isso nós precisamos entender a importância do relacionamento com o outro, para inclusive viver bem com Deus. E está bem, às vezes cumprimenta o irmão, como é que vai? Diz, com Jesus eu estou bem, certo, com Jesus você vai bem, e com os outros? Porque se não tiver com os outros, com Jesus não vai bem também não. Nossas dificuldades no relacionamento horizontal interferem no relacionamento vertical. Abra sua Bíblia comigo, por favor, o livro do profeta Isaías, capítulo 1, só para a gente olhar aqui uma palavra de Deus para Israel e nós entendermos com mais clareza isso que eu estou querendo transmitir para você. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, Deus está falando para Israel a respeito de sacrifício, culto, relacionamento com Ele, e é uma palavra muito dura. É uma palavra muito dura que Deus está dizendo para Israel a respeito disso. Veja, a partir do versículo 11, ele diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viessem pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Percebe como é uma palavra tão forte? Deus está dizendo assim: não aceito o culto de vocês. E quem foi que disse a vocês que era para vir ofertar culto a mim? Quando vocês me clamam, eu viro o rosto, e quando oram, eu
tapa os ouvidos, nem escuta a oração de vocês. E você percebe e diz assim: meu Deus, aqui deve ser adultério, assassinato, prostituição, deve ter muito pecado forte aqui na vida desse povo, porque Deus está dizendo: não aceito o sacrifício, eu detesto o sacrifício de vocês, as festas, as convocações, as reuniões de vocês, os cultos, eu não consigo mais suportar, deve ser muito pecado grande aqui. Aí Deus diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Você percebeu qual era o tipo de problema que eles estavam enfrentando? E que comportamento equivocado eles tinham, que Deus não estava aceitando o culto? Tratando mal a viúva, o órfão, não ajudando o oprimido, não fazendo o bem, não praticando o que é reto. Os problemas eram muito mais de ordem social do que de ordem espiritual. Mas porque desprezavam o fraco, porque não ajudavam o oprimido, porque não estavam fazendo o bem com a comunidade, Deus disse: não aceito o culto de vocês e nem recebo as orações. Isso está nos dizendo: nós precisamos entender o valor do corpo. Não é possível um só chegar diante de Deus para ofertar com qualidade sem que o meu relacionamento com o outro esteja também em dia. Daí a pergunta de Amós: como podem andar dois juntos no mesmo caminho se não estiverem de acordo? Se não houver aí uma relação de pacto, de comunhão, como nós podemos fazer isso? Por isso que Romanos capítulo 12 e o versículo 18 põe uma responsabilidade sobre nós. Eu sei que nem sempre é possível resolver tudo, mas você precisa esforçar-se para fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Ele diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ele está dizendo: você é responsável por dedicar-se ao máximo e fazer todo o esforço possível e buscar em todas as formas estar em paz com todos os homens. Se o outro não quer de forma alguma, aí claro, não é possível nós forçarmos uma relação. Mas ele disse: se for possível e o quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Porque todos nós lemos Hebreus capítulo 12, versículo 14, e nós só pensamos na santificação. Só pensamos assim: não vamos ver a Deus se não houver santificação. Nós precisamos da santificação. Mas observe que antes da santificação, o texto diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é importante a santificação? Sim. É importante a santidade? Sim. É importante a minha relação de comunhão com Deus? É. Mas antes dela, começa o texto dizendo: segui a paz com todos. Porque uma coisa afeta a outra. Logo, queridos, o que nós precisamos fazer para estarmos bem com Deus e com os outros? Nós precisamos valorizar o outro e precisamos trabalhar em prol da relação muito boa entre todos. E nisso tudo existe uma palavra muito interessante e necessária, que é a renúncia. Nós precisamos aprender a abrir mão muitas vezes de muita coisa para mantermos essa boa relação. Precisamos aprender essas questões, e há um caso bíblico muito interessante para nós observarmos essa questão. Lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo 15, a Bíblia está falando sobre uma dificuldade que surgiu entre dois apóstolos.
Você sabe, no capítulo 13, o livro de Atos dos Apóstolos diz que o apóstolo Paulo foi enviado, junto com Barnabé, para fazer a obra do Senhor. E eles saíram, foram pregando nas cidades, nas casas, e há aí uma relação interessante, porque João Marcos, sobrinho de Barnabé, os acompanhou nessa viagem. Ele foi como um companheiro para ajudá-los nisso aí. Mas no versículo 13, diz que João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13, diz que João apartou-se deles e voltou para Jerusalém. Então, lá no capítulo 15, versículo 37 em diante, nós vemos assim: e Barnabé, isso agora é a segunda viagem missionária, foram a primeira, e naquela primeira, João Marcos abandonou a comitiva e voltou para Jerusalém. Agora vamos à segunda viagem, e aí o texto diz assim: e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Veja, o menino, o jovem João Marcos, talvez sentindo o peso da dificuldade da caminhada, da obra, da viagem missionária, ou por alguma outra razão que o texto não nos deixa claro, ele abandonou Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém. Aí na segunda oportunidade, agora Barnabé disse: vamos mais uma viagem missionária? Vamos levar João Marcos conosco? E Paulo disse: de jeito nenhum. Um rapaz que abandonou a gente na outra viagem, não vamos de jeito nenhum. E o texto diz assim, que houve tal contenda entre eles. A Bíblia ameniza muitas vezes essas coisas, mas dá-nos a entender que houve uma confusão tão grande, houve um embate, houve um desentendimento, eles tiveram tal dificuldade aí nesse relacionamento, que nem foi mais possível seguirem juntos. Ele diz: foi tamanha a contenda entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé foi com João Marcos para um lado, Paulo com Silas foi para outro lado. E aí nós vamos encontrar agora que foi rompida a comunhão. Dois companheiros de viagem, duas pessoas que andaram juntos, que foram enviados juntos, e agora não podem mais ir juntos por causa de uma desavença, por causa de um problema. E imagine como ficava também a situação do jovem João Marcos. Paulo não me aceitou, ele me rejeitou, não me deu uma segunda chance, não pude continuar. E aí houve então uma dificuldade com eles. Mas lá na frente, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos encontrar um apóstolo Paulo já mais trabalhado pela vida, pelos embates, pelas dificuldades, alguém que o Espírito Santo já lhe permitiu ser trabalhado nessas questões. E na segunda epístola que ele escreve a Timóteo, agora escrevendo da prisão, depois de tantos anos de labuta e vida missionária, no capítulo 4, versículo 11, ele escreve a Timóteo dizendo assim: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. O que nós percebemos aqui é que em algum lugar nessa trajetória, essa comunhão foi restabelecida. Em algum lugar ao longo dessa carreira, eles tiveram a oportunidade de aproximar-se, e houve algo que é muitíssimo importante, que é o perdão, que vai curar as feridas da alma. Porque, queridos, eu vou tirar outro dia aqui para a gente conversar com mais calma sobre o perdão, mas o fato é que o tempo não resolve problema e nem apaga nada. O tempo às vezes só reacende mais o problema. O que cura não é o tempo. Não, vou deixar para lá, vamos dar um tempo, vamos deixar passar o tempo. O tempo não cura. Quem cura é o perdão. E é isso que precisava haver ali, porque Tiago capítulo 5 e o versículo 16, ele fala sobre isso, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Está dizendo, para serdes curados é preciso haver o perdão, a renúncia, abrir mão de alguma coisa
para nós sabermos caminhar juntos, respeitando as diferenças. O outro nunca vai ser igual a você, mas Deus vai usar o outro para trabalhar a sua vida. E nós precisamos aprender a valorizar o outro para o nosso crescimento espiritual. E às vezes Deus permite que nós tenhamos pessoas ao nosso redor que são mais frágeis, que são mais fracos, que são pessoas que têm mais dificuldades, e isso Deus vai trabalhar em nós para que nós possamos aprender a valorizar estas coisas. E nós não podemos desistir do outro porque não é tão forte quanto nós. Nós não podemos abandonar o outro porque achamos que é fraco. Não, pelo contrário. É aí que nós precisamos entender a importância daquele que é forte para aquele que é fraco. Falei sobre isso aqui semana passada. Ele disse: vocês que são espirituais, conduzam os que são ainda não experimentados na fé, conduza com sabedoria, porque Deus vai usar você, que é mais sábio, que é mais forte, que é mais preparado, que tem mais vivência. Deus vai usar você para trabalhar aquele que é mais fraco, que precisa de ajuda. Por isso nós devemos dar esta ajuda, como disse a recomendação bíblica, levar as cargas uns dos outros. Há uma coisa importante, eu quero encerrar lembrando essa importância de valorizar o outro e ajudá-lo, no que diz respeito ao relacionamento entre Pedro e Jesus. Veja, Jesus é o Senhor, é Deus, é todo-poderoso. Jesus é aquele que veio com uma missão de preparar homens para dar continuidade a esse ministério e conduzir a igreja. Então, se eu fosse Jesus, eu só teria escolhido os perfeitos. Eu tinha olhado quem era melhor na terra e tinha escolhido só gente que não me desse trabalho. Eu só tinha escolhido os bons. Mas Jesus não foi assim. Jesus escolheu os discípulos, trouxe-os para perto de si, cada um com seu problema, cada um com sua dificuldade, e parece que o que ele trouxe para mais perto era o que mais trabalho dava. Pedro era esquentado, assim, era aquela pessoa, porque quando se fala de tolerância ou de longanimidade, aliás, o termo grego para longânimo fala de macrotumos, é longo ânimo, traduzido melhor podia ser assim: pavio comprido. Longanimidade é pavio comprido, porque tem gente que não tem isso, aí a gente diz que tem o pavio curto. Tem outros que não tem pavio. Encosta, explode, porque não tem pavio. E Pedro era um desses. Pedro era assim: Senhor, vai lavar os pés. Aí lava o pé de um, do outro. Quando chega no de Pedro, ele diz: o meu. Não, de jeito nenhum, o meu não vai lavar os pés, não. Pedro, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Senhor, então dá logo um banho, lava tudo. Me tenha calma. Pedro, quando era 8, era 80. É ele que lá no jardim, quando chega a turma para prender Jesus, puxa a espada e acertou a orelha. Queridos, ninguém vai com a espada assim para cortar a orelhinha do outro, não. A intenção de Pedro era tirar a cabeça de Malco fora. Malco é que foi mais ligeiro e livrou a cabeça e pegou só a orelha. Aí Jesus vai lá: Pedro, não é assim não, meu filho. Aí pegou a orelha, botou no lugar, e Jesus foi trabalhando essa coisa em Pedro. Ainda naquela mesma noite, Pedro iria negar Jesus. Ele chegou dizendo, Jesus disse: olha, vão prender o pastor, as ovelhas vão se fugir. Aí Pedro disse: quem, eu? Esses fracotes aí podem até fugir, eu não, eu sou forte. Pedro, tu vai me trair 3 vezes nessa noite, ainda antes que o galo cante. Aí a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, Pedro está na janela, nega a Jesus, aí corre para a beira do fogo, nega a Jesus de novo, aí diante
serviçal, também nega a Jesus. Quando o galo canta, aí ele lembrou-se, aí ele desaba no choro, e aí se sente a terceira pessoa depois de ninguém, porque aí ele percebe, ele não era tão forte assim quanto ele pensava, mas ele está agora arrasado, e sai e vai embora, e aquela dificuldade agora a vida de Pedro. Pedro achou, está tudo perdido, eu não sirvo mais para nada. Jesus morreu, ressuscitou, e quando Jesus ressuscitou, ele disse assim: avisa aos outros e a Pedro. Você percebe? Aquele que alguém poderia dizer, não serve para nada, é um traidor, negou a Jesus, é um homem brabo, tentou matar o outro, fugiu, desesperou-se, é alguém desqualificado para a obra. Aí quando Jesus ressuscita, manda um recado dizendo assim: avisa os outros e a Pedro. Aí eles estão lá no mar da Galileia, eles estão pescando, e aí Jesus aparece na beira do mar. Quando Pedro de longe olha, aí mergulha, e Jesus, afasta-te de mim que eu sou um pecador. Ele está dizendo, eu não valo nada não, Jesus, o Senhor pode me desprezar, jogar fora, que eu não tenho valor nenhum. Aí Jesus disse: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Jesus estava dizendo, é com você que eu estou contando, eu estou lhe dando mais uma chance, eu estou investindo em você. Pedro, eu não desisti de você, porque é você mesmo a quem eu escolhi para fazer a minha obra e para fazer algo importante e necessário. E ali Jesus está trabalhando a vida de Pedro. Talvez se fosse eu e você, tivéssemos desistido de Pedro na primeira conversa, ou talvez tivéssemos desistido de Pedro na primeira oportunidade. Mas Jesus sabia o valor que Pedro tinha, só precisava dar uma lixadinha. Se preocupe não, Pedro, eu vou fazer isso aí. Olhe, hoje você acha que mande alguma coisa, vai para um lado, vai para o outro, mas se preocupe não, o tempo passa. Quando você ficar velho, vão pegar na sua mão e levar para onde quiserem, e você não vai mais ter esta força toda. Jesus estava dizendo, você vai ser trabalhado, Pedro. E aquele Pedro valente, sem pavio, que com tudo esquentava, lá na frente você vai encontrá-lo dizendo assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe qual foi o homem que mais precisou de aprender essa lição? Pedro. Era o homem mais necessitado de aprender isso que ele está ensinando, é o próprio Pedro. Mas isso aconteceu porque Jesus não desistiu dele. Jesus manteve Pedro perto de si, sabendo que Pedro precisava de alguém para ajudá-lo a chegar nesse estágio onde ele estava. Deus pode estar usando a mim e a você para isso também. A lixa que ele botou perto de você é para lixar você e para ajeitar a lixa. O fraco que está perto de você é para você se tornar mais forte a fim de ajudar o fraco. O necessitado que Deus pôs perto de você é para você se tornar mais capacitado a fim de ajudar o necessitado. Então nós precisamos um do outro e nós precisamos valorizar a importância desses relacionamentos a fim de que nós possamos trabalhar essa questão e sermos trabalhados pelo Senhor. No Salmo 133 há uma promessa extraordinária de Deus para as nossas vidas. Ele começa dizendo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele disse algo tão maravilhoso como o óleo que desce sobre a barba de Arão até a orla dos seus vestidos, como o orvalho do Hermon. Ele disse, é muito bom quando há união, quando o povo está junto, quando eles se ajudam e crescem juntos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde é que Deus ordena a bênção e a vida para sempre? Aonde os irmãos estão em união. Isso quer dizer, nós precisamos uns dos outros, e é melhor serem dois do que um, porque nós vamos crescer
é com o outro. Nunca nos afastarmos ou nos isolarmos, mas estarmos um com o outro, trabalhando e sendo trabalhados, a fim de que o Senhor nos permita crescer em sociedade, crescer no corpo de Cristo e crescer também na nossa relação com Deus, que é afetada pelo nosso relacionamento com o outro. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.